Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Diana e eu estou aqui para dar continuidade a um resumo que estamos fazendo sobre o estudo deste livro, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam, da Nancy Leite de Moss. A nossa irmã Jennifer, ela deu a introdução no vídeo anterior, você pode ir lá verificar, tá certo? Para ter a noção, né, do que a gente está estudando, tá certo? E eu irei falar de 3 mentiras, começando, né, com as primeiras mentiras que a autora traz. E a primeira mentira que iremos dar uma revisada é a mentira de que Deus não é realmente bom. Por que iremos falar sobre a primeira mentira sobre Deus? Porque a forma em que pensamos sobre Deus influencia diretamente na nossa fé, né? Ele é a base da nossa fé. Por isso, é muito importante conhecê-lo e servi-lo, né? Tudo na nossa vida espiritual depende do Deus que adoramos. Essa mentira foi justamente a primeira mentira que Satanás usou para influenciar a mente de Eva lá no Éden, onde ela, ao ouvir a mentira que Satanás mencionou, de que Deus não era, possivelmente poderia não ser bom, se ele fosse, ele deixaria ela comer daquele fruto. E ela creu nessa mentira e acabou cometendo o pecado que levou a humanidade a cair, a ter consequências, né, por causa do pecado de Eva. Essas consequências que nos trouxe muita destruição, né, nos levou realmente a uma condenação eterna. Mas se a gente tiver alguma dúvida sobre a bondade de Deus, a gente pode voltar em Gênesis capítulos 1 e 2 e a gente vai ver como Deus é bom e tudo o que ele fez é bom. A gente não pode duvidar disso, porque a palavra de Deus ela é a verdade. E Deus, ele é bom. As mentiras que Satanás usa para nos influenciar, elas podem chegar à nossa mente como meias verdades. E a gente tem que ter esse cuidado, porque identificar uma mentira é mais fácil, mas uma meia-verdade como mentira, ela se torna mais difícil de identificar e nós acabamos dando ouvido a essas mentiras, que elas podem vir através de qualquer coisa que possamos viver na nossa vida, seja um filme, uma frase que a gente escute, ou um conselho de alguém, seja o que for que a gente possa viver, isso pode nos influenciar na nossa mente e quando acreditamos naquilo que ouvimos, estamos sujeitos a viver, né, aquilo que acreditamos e por último a gente acaba nesse cativeiro, vivendo uma vida que não agrada ao Senhor e que nos traz muita tristeza, né, porque muitas vezes a gente pensa que está agradando a Deus, mas estamos vivendo em cativeiro, mesmo sendo mulheres cristãs, tá certo? Satanás, ele sempre vai tentar nos questionar, nos fazer questionar a respeito da bondade de Deus. Uma vez que duvidamos da bondade de Deus, sentimos-nos justificadas ao rejeitar sua vontade e tomar nossas próprias decisões sobre o que é certo ou o que é errado, naquilo que estamos diante. E a verdade é que Deus é bom, né? Independente de as escolhas dele parecerem boas ou ruins para nós, ele é bom. Que sintamos isso ou não, ele é bom. Que isso pareça ou não verdadeiro em minha vida, ou na sua vida, ele ainda é bom. Tá certo? No Salmo 119, no versículo 68, fala assim: Tu és bom e fazes o bem. Tu és bom e fazes o bem. Deus, ele é bom. E a gente comprova isso na sua palavra. E a palavra de Deus, ela é a verdade. E como Satanás ele é muito astuto, ele vai sempre tentar nos confundir, colocando coisas na nossa mente que possa nos parecer que seja verdade, mas que são meias verdades, são mentiras que estamos sujeitas a cair, né? E cometer pecados contra Deus. Eu quero citar aqui uma passagem do livro onde a autora trouxe um comentário de uma outra autora chamada Hannah Smith. Ela fala assim: muitas vezes nas providências espirituais de Deus não parecem bondade aos nossos olhos, mas a fé
se coloca diante de mistérios como esses e diz: o Senhor é bom, portanto tudo o que ele faz tem de ser bom. Não importa o que pareça, posso esperar pelas suas explicações. Então, a gente pode crer nessa verdade, que Deus é bom, se tivermos o cuidado de não dar ouvidos às mentiras que Satanás todos os dias tenta colocar na nossa mente. Então, se cremos que Deus é bom, precisamos estar firmadas nesta verdade, amém? A segunda mentira é sobre Deus não me ama. Essa é outra mentira em que estamos bastante vulneráveis a cair, que ela está bem relacionada à anterior, né? A gente não admite muitas vezes que pensamos dessa forma, né? De que Deus não nos ama. A gente sabe que Deus nos ama, mas a gente não pensa nisso muitas vezes, porque muitas vezes o nosso coração e a nossa mente está cheio de coisas que não são verdades e que a gente acaba crendo nisso, vivendo isso e sendo escravizadas por isso. É muito interessante o que ela traz sobre isso, porque acreditamos que o que sentimos é verdade, muito mais do que o que sabemos que é verdade. Eu achei muito interessante essa frase, né? Porque a gente vai mais pelo que a gente sente, e os nossos sentimentos, eles são perigosos, né? A gente sabe que Deus nos ama, mas aquilo que sentimos é o que evidenciamos. E precisamos ter essa consciência, né, de que Deus nos ama. Amém? Podemos notar isso quando temos dúvida nos nossos relacionamentos, né? Seja um casamento sem amor, rejeição de um ex-companheiro, aquele filho que não liga para você, né? Aquele casamento que não chega, aquele pretendente que não vem. Tudo isso nos leva a pensar que Deus não nos ama. Mas isso é uma mentira, né? Deus nos ama. E não podemos nos apegar a esse pensamento de que aquilo que vivemos pode demonstrar que Deus talvez não nos ame verdadeiramente, mas nosso Deus, ele nos ama eternamente. Tá certo? E Satanás, ele planta essa semente na nossa mente, né? E ao plantar essa semente na nossa mente, permanecemos na mentira até que acreditamos que ela seja verdade. E mais cedo ou mais tarde, nosso comportamento reflete aquilo em que realmente acreditamos e acabamos em cativeiro. Eu gosto muito de citar isso, porque realmente é o que acontece quando somos bombardeadas pelas mentiras de Satanás, né? Estamos muito vulneráveis a isso, mas o mais importante é estarmos firmadas na palavra do Senhor e no Deus que a gente crê, no Deus que a gente serve, tá certo? Ele realmente nos ama. Acreditar na mentira de que Deus não nos ama, não me ama, né? Não é uma questão insignificante. As implicações são enormes e afetam todas as outras áreas dos nossos relacionamentos e da nossa vida, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, né? A verdade é que Deus nos ama. Vamos gravar isso nos nossos corações, né? Para que não venhamos cair nessas mentiras, tá certo? A Bíblia diz, no livro de Romanos, no capítulo 5, versículos de 6 a 10, que apesar do meu afastamento, ele me amou e enviou seu filho para morrer por mim. Amou-me na eternidade passada e irá me amar por toda a eternidade futura. Não há nada que eu possa fazer para que esse Deus me ame menos, e não há nada que eu possa fazer para que esse Deus me ame mais. Então, independente do que eu pense, do que eu faça ou do que eu viva, eu não vou mudar o amor de Deus por mim, porque Deus, ele me amou primeiro e o amor dele é infinito por mim, é grandioso. O amor dele é grande, né? Porque não podemos medir o amor nem a bondade de Deus, né? Ele é um Deus eterno, tá certo? Glória a Deus por isso, né? A terceira mentira que iremos mencionar aqui é: Deus é igual ao nosso Pai. Então, como mulheres, nossa visão de Deus em geral é fortemente influenciada pelos homens que conhecemos.
especialmente nossos pais. Então, a nossa percepção de Deus pode ser moldada positivamente ou negativamente por esses homens que estão ao nosso redor, né? Então, se fizermos comparação do nosso Deus com o pai terreno, nós iremos nos frustrar, né? Porque existem pais bons e pais que não são zelosos, pais ruins, pais que abandonam seus filhos. E o nosso Deus, ele é um pai que nos ama e nos cuida, né? Ele é o pai eterno, o pai que nos gerou. Então a gente pode olhar para esse Deus como um pai e crer que ele é o nosso pai eterno. O mais sábio, mais bondoso pai terreno é apenas um reflexo pálido do nosso pai celestial. O Deus da Bíblia é infinitamente mais maravilhoso, puro e amoroso do que o pai mais maravilhoso que existe. Esses pais terrenos, os nossos pais terrenos, são apenas representações imperfeitas do nosso Deus, tá certo? O nosso Pai eterno, ele jamais, né? A Bíblia diz que ele é um Deus, o Deus da Bíblia é um Deus compassivo, é um Pai compassivo, sensível e misericordioso. Isso não significa que ele nos dá tudo o que queremos, né? Ele também vai, muitas vezes, dizer não para nós, por ser nosso Pai que cuida, por ser nosso Pai que nos ama. Muitas vezes nós vamos receber o não de Deus, né, como Pai. Nenhum pai sensato daria a seus filhos tudo o que eles querem. Não significa que podemos sempre compreender suas decisões. Então, ele é muito grande para isso, certo? No livro de Hebreus nos diz, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Então, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 10, fala assim, que Deus, ele muitas vezes vai nos disciplinar para sermos santos, né? Para vivermos em santidade e agradar o seu coração, certo? Independentemente de como nos sentimos ou do que pensamos, permanece o fato de que ele é um bom pai, que ama seus filhos eternamente, um pai a quem podemos confiar a nossa vida. Então, isso é maravilhoso, crer nisso, saber disso, né? Que Deus, ele está sempre cuidando, zelando dos seus filhos, que mesmo que eu não tenha um pai terreno, ou que esse pai não seja um pai bom para mim, eu posso confiar que Deus, ele é um pai que cuida de mim, que me ama e que é um Deus bom. Ele é Deus bom, ele me ama e ele é meu pai eterno, tá bom? Coloquemos isso em nossos corações, vamos crer na palavra do Senhor. O segredo de não cairmos nessas mentiras de Satanás é crermos na palavra do Senhor, é conhecermos a palavra do Senhor, tá certo? Então, eu agradeço a Deus por esta oportunidade e até o próximo vídeo.